Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, estamos de volta com as nossas aulas de licenciatura em Pedagogia e vamos retornar à nossa disciplina Oficina de Projetos de Iniciação Científica, ok? Vamos a ela. Na aula de hoje, nós vamos tratar de definições e exemplos de referencial teórico, metodologia, orçamento e cronograma na área da educação. O que seria um referencial teórico? Uma das etapas mais importantes de um projeto de pesquisa é a revisão de literatura para a construção do referencial teórico. A revisão dessa literatura refere-se à fundamentação teórica que será adotada para tratar o tema e o problema da pesquisa. Quando se trata de revisão de literatura, do que o autor está falando? Do que precisamos buscar? São referências, são teóricos, são artigos, são teses, são dissertações, são livros que publicaram, que dominaram a temática que nós iremos pesquisar. Caso eu vá pesquisar, por exemplo, leitura, quais foram os teóricos que trabalharam com leitura? São esses que eu vou procurar, vou pesquisar. É a pesquisa bibliográfica. Eu vou montar o meu referencial teórico. É a base da minha pesquisa. Para o próximo. Através da análise da literatura publicada, o pesquisador traçará um quadro teórico e fará a estruturação conceitual que dará sustentação ao desenvolvimento da pesquisa. Nesse ponto, estamos abordando os conceitos. Qual conceito de leitura será trabalhado? Qual conceito de orientador será trabalhado? Qual conceito de letramento literário será trabalhado? Caso esses sejam os meus temas. Então, eu vou em busca desses conceitos. Nesta fase, o pesquisador deve responder aos seguintes questionamentos. Quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o assunto? Que aspectos já foram abordados? Quais as lacunas existentes na literatura referente ao tema escolhido? O que eu vou buscar? Vamos imaginar que o autor X escreveu, o autor Y escreveu, mas eles escreveram de uma forma diferente da que eu vou escrever. Ou seja, eu vou trazer uma novidade, eu vou trazer um olhar diferente sobre aquele tema. Então, para eu saber que o meu olhar é diferente, eu tenho que saber quais foram os conceitos sobre leitura que esses teóricos trabalharam. O que foi escrito sobre o tema é o embasamento teórico da sua pesquisa, que vai fundamentar a sua investigação. Organize parágrafos em que você vai expor e analisar o pensamento dos teóricos, dos estudiosos da área específica da pesquisa. Faça uma síntese bem articulada dos elementos teóricos que podem servir de alicerce para a análise dos dados de sua pesquisa. Essa síntese, esse agrupamento, essa organização de teorias, de conceitos, serão utilizadas lá na frente, quando você for analisar os dados que você for coletar. Vamos imaginar que você esteja trabalhando com leitura, vai trabalhar num 4º ano, vai coletar informações sobre leitura deste 4º ano. Como eu vou analisar essa entrevista, essa conversa que eu tive com os alunos do 4º ano? Vai ser em cima desse material teórico. O que o autor X trouxe sobre leitura? Quais são os aspectos de uma leitura boa? Quais são as qualidades? Será que aquele aluno do 4º ano possui essas qualidades? Então, por isso, a importância do referencial teórico. Na abordagem teórica, o investigador irá levantar o conhecimento disponível na área, identificando as teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua contribuição para auxiliar a compreender ou explicar o problema objeto da investigação.
levantamento do que foi publicado, faça o registro das fontes, dialogue com outros autores, utilize paráfrases e citações. Então, nessa parte do referencial teórico, você vai fazer paráfrase, ou seja, leia um capítulo daquele livro e escreva com as suas palavras. Ou seja, você vai falar ali, vai escrever com as suas palavras o que você entendeu da teoria do autor X. Correto? Então, você vai fazer todo esse levantamento para que, mais lá na frente, utilize corretamente os conceitos do referencial teórico. Quem já pesquisou algo semelhante? Busca de trabalhos semelhantes ou idênticos, pesquisas e publicações na área. A revisão da literatura diz respeito à fundamentação teórica, considerando o que se tem tratado acerca do tema escolhido em um dado período. Ou seja, vamos trabalhar na área da pedagogia, então nós vamos procurar revistas da área da educação que publicaram, temas, artigos sobre a temática. Então, as revistas científicas, as revistas qualificadas serão uma base de informação. Por meio da análise da literatura publicada, obtém-se um panorama teórico e a estruturação conceitual que sustentará o desenvolvimento da pesquisa. A revisão da literatura é o resultado do processo de levantamento e análise de materiais já publicados sobre o tema e a questão problema escolhidos. Então, nós vamos fazer um levantamento do que já foi publicado sobre aquele tema para embasar a nossa pesquisa. E a metodologia? Como nós iremos fazer essa pesquisa? Faz-se a descrição dos métodos ou procedimentos que serão utilizados na pesquisa. Devem ser indicados os locais em que a pesquisa será realizada e os tipos de abordagem utilizados. Eu vou utilizar entrevista? Vou permanecer no campo? Vou só observar? Vou fazer uma pesquisa bibliográfica? No primeiro momento é a pesquisa bibliográfica, levantamento de dados pertinentes ao objeto de pesquisa. No segundo momento, pesquisa de campo. É necessário definir, dentre outros parâmetros, o campo de pesquisa, as formas de acesso e os participantes, para então determinar os meios de coleta e análise dos dados. Então, veja, o primeiro passo é eu buscar o referencial teórico, buscar o conteúdo já publicado. Depois, onde eu vou investigar, onde eu vou pesquisar? É numa escola? É numa praça? É num espaço formal? É num espaço informal? Quem serão os meus sujeitos? Serão alunos? Serão professores? Serão somente os orientadores? Quem serão os meus sujeitos da pesquisa? Então, eu tenho que fazer esse procedimento na parte da metodologia. Para um terceiro momento, averiguar os instrumentos para a coleta de dados. Compreendem questionários, fichas de observação, entrevistas, fotografias, gravações e outros. E a finalização da pesquisa, a análise do material coletado, observado, fotografado, pesquisado. Realizar as comparações e construir os argumentos que provarão ou não seus objetivos ao final da pesquisa. E como será feita essa etapa? Não se responde o que será feito, mas como será realizado. É o passo a passo. Quais os procedimentos que eu vou utilizar? Quais os instrumentos? Eu vou utilizar apenas entrevista? Então, eu tenho que elaborar quais essas perguntas, quais as perguntas que farão parte da entrevista. Quem eu vou entrevistar? Essa pessoa que será entrevistada, ela tem acesso fácil? Eu vou conseguir fazer essa entrevista com essa pessoa? Ela vai autorizar a publicar essa entrevista? Então, são pontos que eu tenho que observar na etapa da metodologia. A metodologia, segundo Jung, é um conjunto de métodos, técnicas e procedimentos que têm por finalidade viabilizar a execução da pesquisa, obtendo-se como resultado um novo produto, um processo ou um conhecimento. Se no decorrer da escrita do projeto de pesquisa não escolhermos corretamente os procedimentos, o método, infelizmente, no decorrer da aplicação do projeto, nós teremos falhas, nós teremos problemas. Então, por isso, a importância de escolher muito bem qual método eu vou utilizar na aplicação do projeto de pesquisa. Aqui eu trago para vocês
um quadro com tipos de pesquisa científica. Então, nós temos a pesquisa quanto à natureza, que pode ser básica e aplicada, quanto à abordagem, pode ser qualitativa, quantitativa ou mista, juntar as duas, né? Pode ser quanto aos objetivos, exploratória, descritiva e explicativa, quanto aos procedimentos, bibliográfica, documental, experimental e outras. E o local de realização, é no campo, é no laboratório? E aqui eu trago os conceitos. Quanto à natureza, como é que é uma pesquisa básica? Objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais. Ou seja, eu vou fazer uma pesquisa de procedimento bibliográfico. Não vou aplicar nada. Então, ela vai ser quanto à natureza básica. Como é que vai ser aplicada? Objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigida à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. Aqui, pelo próprio nome, né, nós já temos a explicação. Pesquisa aplicada, ou seja, eu vou aplicar, eu vou a campo, eu vou aplicar alguma coisa em algum espaço com alguns sujeitos. Quanto à forma de abordagem, nós trouxemos aqui os conceitos de Gil. Pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-los e analisá-los. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas, porcentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão e etc. E a qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicos no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva, os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem. Então, a diferença da quantitativa para a qualitativa. Na área da educação, 90% das pesquisas ficam nesse ponto da qualitativa. Há pesquisas também na área da quantitativa, mas a maioria qualitativa. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com sujeitos, nós vamos trabalhar com as vozes desse sujeito, com as falas, com os discursos. Então, não tem como eu quantificar esse instrumento. Quanto aos objetivos, nós temos a exploratória, que visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, análise de exemplos que estimulem a compreensão, assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. A descritiva visa descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou um estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento. E a explicativa visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, o porquê das coisas. Quando realizada nas ciências naturais, requer o uso do método experimental e nas ciências sociais, requer o uso do método observacional. Assume, em geral, a forma de pesquisa experimental e pesquisa ex post facto. Então, vejam que a exploratória, ela envolve a bibliográfica e a estudo de caso. A descritiva é quando eu vou fazer um levantamento. Eu quero fazer um levantamento dos livros que existem na biblioteca X da escola Y.
Então, vai ser uma pesquisa descritiva. A explicativa é aquela em que eu vou explicar o fenômeno, eu vou explicar a situação, ou também eu vou explicar a modificação que ocorreu naquela experiência. Quanto aos procedimentos técnicos, pesquisa documental, quando elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico. Caso vocês queiram pesquisar os planos de aula dos professores de uma determinada disciplina, será uma pesquisa documental. Experimental, quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo e se definem as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. A experimental ela é realizada mais em laboratório, em que eu controlo todas as variáveis. A bibliográfica, quando elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, com material disponibilizado na internet. Vamos imaginar que eu queira fazer um projeto de pesquisa apenas identificando os artigos mais atuais sobre educação e pandemia. E aí eu vou fazer apenas uma pesquisa bibliográfica. Levantamento, quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas, cujo comportamento se deseja conhecer. Ou seja, eu quero saber por que o comportamento dos alunos na pandemia foi dessa forma. E aí eu vou fazer um levantamento. Quanto aos procedimentos técnicos, estudo de caso, quando envolve estudo profundo e exaustivo de ou poucos objetos, de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Então, estudo de caso, ou poucos objetos. Ex post facto, quando o experimento se realiza depois dos fatos. Essa pesquisa ela é mais realizada especificamente, vamos imaginar aqui, a polícia. Quando acontece, por exemplo, um roubo, um assassinato, o que vai acontecer? Já aconteceu o fato, então a polícia vai lá e vai investigar todos os fatos, investigar o que aconteceu, investigar as pistas, é a pesquisa ex post facto, depois do fato acontecido. Pesquisação, quando concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Vamos imaginar que você queira fazer uma mudança, queira criar uma sala de leitura na escola, numa escola X. Vai ser pesquisação. Por quê? Você vai, na primeira vez que você for à escola, você vai encontrá-la de um jeito. Ao final da pesquisa, você deseja transformar aquela situação. Deseja o quê? A criação de uma sala de leitura. Então, é a pesquisação, onde eu vou intervir naquele espaço onde as pessoas estão convivendo. E a participante, quando se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas, onde eu participo juntamente com o sujeito da pesquisa. Cronograma. A elaboração do cronograma responde à pergunta quando. A pesquisa deve ser dividida em partes, fazendo-se a previsão do tempo necessário para passar de uma fase a outra. Não esquecer que, se determinadas partes podem ser executadas simultaneamente pelos vários membros da equipe, existem outras que dependem das anteriores, como é o caso da análise e interpretação, cuja realização depende da codificação e tabulação, só possíveis depois de colhidos os dados. Uma sugestão: tentem inserir todas as ações possíveis dentro do cronograma. Para quê? Para você ter uma imagem, para você ter uma percepção de todo o teu processo de pesquisa. E aqui a gente traz um exemplo de um cronograma. Cronograma, as atividades ou ações, mês, ano. E aqui a gente traz a identificação do problema, leituras prévias, elaboração do projeto, elaboração dos instrumentos, aplicação desses instrumentos, tratamento da coleta de dados, análise do material coletado, discussão dos resultados, revisão da pesquisa, escrita da pesquisa e entrega da pesquisa. Orçamento.
O orçamento só vai ser incluído no projeto de pesquisa se houver gastos. Caso não haja, não precisa incluir esse item no projeto. Mas se houver gastos e você tem verba para fazer isso, você pode colocar essa parte do orçamento. Respondendo à questão com quanto, o orçamento distribui os gastos por vários itens que devem necessariamente ser separados. Inclui o pessoal, que são os gastos do coordenador, aos pesquisadores de campo. Todos os elementos devem ser computados, os seus ganhos globais, mensais, semanais, hora-atividade e etc. Material dividido em elementos consumidos no processo de realização da pesquisa, como papel, caneta, lápis, cartão, plaqueta e etc. E os elementos permanentes, cuja posse pode retornar à entidade financiadora ou serem alugados, computadores, calculadoras e etc. Aqui eu trago as referências que nós utilizamos nessa aula. E a nossa próxima aula será a exemplificação de trabalhos acadêmicos na área da educação. Então, até a próxima aula, eu aguardo todos. Educação à distância, mudando realidades.